Igreja Santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos alegres, estamos felizes. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor tem nos dado força, vida e mais uma vez a oportunidade de estarmos na casa de oração, na presença do Todo-Poderoso. Amém? Amém. Hoje nós estamos num culto de disciplina, um culto doutrinário. E Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Em nome de Jesus. Como é um culto de doutrina, é um culto para crente. É um culto para aqueles que estão na igreja. É um culto para os salvos. É um culto para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. É um culto para aqueles que têm a presença do Espírito Santo. É um culto para aqueles que estão lutando por tua salvação. É um culto para aqueles que estão renunciando à carne. É um culto para aqueles que estão na presença de Deus em espírito e em verdade. É um culto para a glorificação do nome do Senhor, como palavra, como alimento, como sustento, como rocha. Palavra que dá força e graça para o nosso dia a dia, no nome de Jesus. Amém? Amém. Deus me dera a palavra, está lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 em diante. Louvado e engrandecido seja o nome poderoso de Jesus. Engrandecemos o nome do Senhor. Ele é a nossa vitória. Aos que nos acompanham pelo YouTube, em nome de Jesus, pelo Facebook, em nome de Jesus, faça um esforço, desprenda-se dos afazeres, se possível, e acompanhe a leitura para a glória de Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração, e eu sei que existe vitória nessa palavra. Aleluia. Amém? Amém. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 diz: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, para que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências e borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não concorreres com eles no mesmo desenfreado de dissolução, blasfemando de vós, os que hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também nas revelações de sua glória vos regozijais e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele de fato blasfemado, mas quanto a vós, ele é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor,
ou como o que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que conheça o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendam-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém? Aleluia, amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glorificado e bendito seja o nome do Senhor. A epístola de 1 Pedro nos mostra, através da leitura de hoje, como é difícil a salvação. Eita Deus. Como é difícil ser crente. Verdade. Como é difícil lutarmos para estarmos na presença de Deus como filhos e não como criaturas. Eita. Nós sabemos que as nossas vidas, elas se dividem no tempo antes de Cristo e no tempo depois de Cristo. Em toda a história da humanidade, sabemos que toda a história do contexto da sociedade sobre a face da terra, da humanidade sobre a face da terra, divide antes e depois do período cristão. Antes e depois do nascimento de Cristo, antes e depois da vinda do Cordeiro, da vinda do Messias, da vinda do Salvador da humanidade. Nós sabemos que essa história, ela não reflete só socialmente, reflete também na vida do homem que aceita Cristo como Senhor e Salvador, aceita na vida da mulher que aceita Cristo como Senhor e Salvador. Repara que é difícil o mundo nos aceitar quando aceitamos a Cristo. E é difícil o homem que aceitou a Cristo aceitar o mundo novamente, fazer parte da sua vida. É esse o contexto que Pedro está tentando mostrar. É esse o contexto que Pedro está tentando dividir e dar o sentido dos dois caminhos. Esse é o correto, esse é o errado. Esse é o de Cristo, esse é o da carne. Esse é dos seus pensamentos, esse é dos seus sentimentos. E esse daqui é o da cruz, é da renúncia, é os passos de Jesus. Então nós vemos que sempre há uma ação para que possamos entender quais são as nossas atitudes como cristãos. Glória a Deus. Quais são os nossos passos como representantes desse Evangelho. Se nós pegarmos o primeiro versículo, ele expressa assim, olha, já que Cristo padeceu na carne, lutou contra a carne, sofreu na carne, pensa dessa mesma forma, se arme desses mesmos pensamentos, imite as condutas de Jesus. Olha só, armai-vos também vós deste pensamento, que já que ele padeceu da carne, ele também venceu o pecado pela carne. E muitas das vezes nós não conseguimos entender essa história. Como assim vencer o pecado? Como assim lutar e ganhar de uma coisa que nos rodeia diariamente? Que parece que não, mas isso está dentro da gente, que pecamos voluntária ou até mesmo involuntariamente. Como vencer? O ato de vencer o pecado é o ato de imitar o que Cristo fez sobre a face da terra. Ele lutou contra a sua carne. Aleluia. Ele padeceu na sua carne. Verdade. Ele mortificou a sua carne. Como ele fez isso, pastor? Ele fez não só através da oração, ele fez não só através do jejum, mas ele fez através de renúncias. Os seus pensamentos, a sua ideologia, a sua ética, os seus costumes sociais, a sua parentela, os seus amigos, toda a sociedade que estava ao redor sempre indicava os passos para o pecado. Mas Cristo soube falar não. Cristo soube mostrar uma ética que não era aceitável. O que é aceitável para o pecado é você agir da forma que o mundo oferece, que a sociedade aprova e que os seus pensamentos e os seus prazeres aceitam. Mas Jesus Cristo, ele colocou um ponto nessa história. Olha, tudo posso realizar, tudo posso fazer, mas nem tudo me é visto, nem tudo vai agradar a Deus, nem tudo vai conforme o
querer a vontade, os prazeres do Senhor, os mandamentos do Senhor, as palavras do Senhor, o que Ele tem reservado para nós, os pensamentos, as ações, o que Ele tem projetado é maior, é perfeito, é bom, é perfeito e é agradável. Pedro nos ensina da seguinte forma: olha só, se Cristo venceu o pecado, lutando, padecendo contra a carne, façamos da mesma forma. Se revistamos nesse pensamento diário, imitemos os passos de Jesus. Como assim? Pague o mal com o bem. Eita Deus. Nós sabemos que é difícil, os nossos prazeres são às vezes extremamente fortes, poderosos, mas nós temos o nosso auxiliador, o nosso ajudador. Não estamos sós. Amém? Pedro nos dá um auxílio e nos mostra que no passado, olha o versículo 2, porque no tempo passado, pelo tempo que nos resta vivos, nos resta em nossa carne, em nossa vida humana, nós já perdemos muito tempo segundo os homens, segundo a nossa própria concupiscência, segundo as ações dos ímpios, segundo as ações dos companheiros do passado, dos gentios, dos pagãos. Sabe que às vezes nós perdemos tempo para agradar, perdemos tempo para nos socializar, perdemos tempo para não sermos isolados, e muitas das vezes o que nós queremos fazer para agradar o homem, nós fazemos para desagradar ou para entristecer a Deus. Gálatas capítulo 1, Paulo fala que nós temos a nossa obrigação é não de agradar o homem, não de obedecer ao homem, não de se sujeitar ao homem, mas de agradar a Deus, se submeter a Deus e engrandecer a Deus. E a escolha de Paulo ensinando aos Gálatas mostra o que nós temos que fazer, o que te é mais plausível: andar segundo o agrado e o bom parecer dos homens, ou andar segundo o agrado e o parecer de Deus. Ele começa a mostrar, nós já perdemos muito tempo no passado antes de aceitar Jesus, nós já andamos no passado de uma forma que não agradava. Para com isso, corta esse cordão umbilical, para com esses assuntos, para com essas rodas de amizade, para com essas influências. O que nós mais vemos são a influência das pessoas afundarem o caráter e as boas obras dos fiéis do Senhor, dos filhos de Deus. Lembrando que nós estamos aqui com uma palavra hoje, é para a igreja, não é uma palavra para o ímpio, não é uma palavra para ganhar pecador, não é uma palavra para resgate de almas, é uma palavra para tratar conduta, tratar ações de cristãos dentro da igreja, no seu lar, na sua conduta diária. Ele explica aqui no versículo 3, porque é bastante que nos tempos passados da nossa vida fizemos a vontade dos outros, e é verdade. Andávamos segundo o convite dos outros, as ações dos outros, sentimos prazer naquelas ações. E ele mostra com os exemplos: libertinagem, sensualidade, orgias, farras, bebedices, glutonaria. Repara que a concupiscência, ela não pesava, porque não tinha quem lhe acusasse. Nós fazíamos o que todo mundo aprovava, a nossa carne sentia prazer, e todo mundo procurava esse tipo de prazer. O nosso alvo principal era a nossa satisfação pessoal, e não o que Cristo nos ensina: lutar contra a carne, padecer na carne, mortificar a carne. Repara que é o oposto. São dois caminhos. Se um crente dentro da casa do Senhor não andar segundo os passos de Jesus, segundo a palavra de Deus, segundo a orientação do Espírito Santo, ele acaba fortificando a carne, ele acaba colocando a carne em primeiro lugar, e ele volta a agir como agia no passado. Imagina, se Pedro dá um exemplo aqui na palavra sobre as concupiscências, sobre a glutonaria, sobre as dissoluções, sobre a sensualidade, sobre as orgias, sobre as farras, você acha que isso não está existindo dentro da igreja? Eita Deus. Essa palavra é para crente. Você acha que essas atitudes não estão sendo atuantes dentro das igrejas? Quantos estão vivendo a sensualidade dentro da igreja? Quantos estão vivendo a libertinagem dentro da igreja? Quantos estão vivendo orgias dentro das igrejas? Então, Pedro nos auxilia para com isso. Chega. A sua vida antes de Jesus é uma coisa, agora nós temos o Espírito de Deus, somos templo, morada do Espírito Santo.
em viver os prazeres da carne, muitas das vezes nós esquecemos que entristecemos a presença de Deus na nossa vida. Essa ação desenfreada do passado, essas ações sem nenhum tipo de limites do passado tem que acabar. Você sabe que as pessoas que convivíamos conosco no passado, elas tinham uma ação de não entender ou não acompanhar, e nos tornam hoje como concorrentes, como inimigos muitas das vezes. Sabe, o comum vou dar um exemplo para que fique mais claro, você estar numa roda de amigos ou numa roda da parentela, entre os seus amigos ou os seus parentes, e você no passado vivia com todo tipo de azarações e maus feitos, mas era bem aceito. O que você fazia, todos faziam e ninguém lhe cobrava. Mas quando você aceita Cristo Jesus, quando você toma uma vida de verdade, sinceridade, de justiça, de caridade, na presença de Deus, quando as suas ações são convertidas pelo Espírito Santo, tem ações que você não consegue mais compartilhar. A roda dos malfeitores já não faz parte dos seus caminhos. E um exemplo disso os churrascos, as festas de aniversário, os barzinhos, os convites para aquele tipo de reunião que aos nossos olhos parece inocente. Uma festa de casamento, uma festa de aniversário, um churrasco em cima da laje. Às vezes nós olhamos e falamos, mas não tem nada, o crente não pode participar disso. Podemos fazer de tudo, mas nós, ao entrarmos nesse ambiente, ao entrarmos na reunião dessas pessoas que são ímpias, que estão lutando para ter o prazer da sua carne satisfeita, e nós vemos que todo aquele clima é um clima onde demônios estão atuando, é um clima onde tudo te indica o pecado, onde tudo te influencia o pecado, onde tudo entristece a presença do Espírito Santo. Como eu vou continuar fazendo parte dessa roda? Como eu vou continuar fazendo parte desse grupo? Como eu vou continuar fazendo parte dessas festas? Como eu vou continuar fazendo parte dessas comemorações? Nós temos que começar a entender que somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro. A nossa vida do passado passou. Nós somos nascidos em Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A minha história está sendo dirigida pelo Espírito Santo. Os meus passos sendo guiados pelo Espírito Santo. Não vivo mais na carne, mas vivo pelo Espírito. Eu não luto em vão contra a minha carne. Eu não luto em vão contra os meus desejos. Eu sei que se fortalecer o Espírito através da oração, através da meditação e prática da palavra, através da verdade, através da justiça, através da caridade, as nossas ações são transformadas e mudadas. Aleluia, Deus. Essa luta é interna. Essa luta só você sabe. Essa luta o mundo não enxerga. Essa luta você não consegue expressar. Essa luta é quando você se autoanalisa, é quando você faz uma reflexão e fala: até onde eu vou pecando? Até onde eu vou desagradando a Deus? Até onde eu vou? Porque, entenda, quando você começa a irritar o mundo, é porque você está começando a brilhar. Aleluia. Quando o mundo não começa a te aceitar, é porque já está te enxergando com ações que o Espírito Santo está te dando. Então muda o contexto. Nós estamos falando para crente, nós estamos falando para a igreja, nós estamos falando para um povo que está querendo morar no céu, nós estamos falando para um povo que tem o nome escrito no livro da vida. Não dá para esquecer do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele nos deu um espelho de vida para que nós possamos andar segundo os seus propósitos, porque assim seremos vencedores. Aleluia, meu Deus. E sabe que quando falamos, louvado seja Deus, quando falamos da concorrência, ou do desacordo, ou da injustiça, do julgamento, virou crente, não quer mais saber de andar com a gente. Agora está na igreja, se acha melhor do que a gente. É um tipo de falatórios, de falácias que nós conseguimos ouvir. Então porque virou crente agora não pode tomar uma cerveja comigo no bar. Então porque virou crente agora não pode sair comigo para um barzinho. Então porque virou crente agora não pode participar daquela festa, daquele samba.
Sabe, são coisas que o mundo não entende e na realidade eles tornam-se, nós se tornamos aos olhos deles inimigos. Mas a Bíblia fala, olha que Pedro fala aqui, ó. Louvado seja Deus. O versículo 5 mostra uma verdade, ó, os quais hão de dar contas ao que está preparado para julgar vivos e mortos. Esses que nos julgam, esses que nos isolam, esses que falam mal da gente, esses que muitas das vezes nos perseguem, esses que muitas vezes pondo o dedo na cara e você agora está querendo nada de santarrão, agora está querendo nada de santinho, de certinho, está querendo nada de maior e melhor do que a gente. Sabe, porque assim, o mundo não te aceita como você é. Você anda na contramão. O mundo aceita tudo que é pecado, porque o mundo anda em trevas e as suas ações são encobertas. Mas quando você se mostra como luz e as suas ações são vistas por todos, a nossa consciência tem que estar limpa perante o próprio Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu ando, tudo que eu sou, tudo que eu expresso, tudo que eu sinto, todos os meus pensamentos, todas as minhas obras, todas as minhas ações, as minhas falas, tem que glorificar o nome de Jesus, tem que ser para a glória de Jesus. E o versículo 5 dá um motivo por quê. O porquê que nós temos que viver para Cristo. Ao versículo 5, porque os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Quem é que está preparado para julgar? A palavra de Deus. Enquanto Jesus não vem, enquanto não há um arrebatamento, enquanto não estivermos mortos, Jesus não julga ninguém. Mas a Bíblia nos ensina que no dia do julgamento é a própria palavra de Deus que vai julgar as ações do homem. É a própria palavra, a própria conduta, os próprios mandamentos que vai confrontar o homem no dia do juízo. O próprio Cristo, como justo juiz, vai mostrar a palavra e vai mostrar que as ações não se condiziam, não se encaixavam com a verdade da palavra. O homem decidiu não viver a palavra, decidiu fazer o que seus pensamentos, suas vontades e sua carne desejam. E é isso que ele está mostrando. Corta o laço com o mundo, corta o laço com esse embaraço diário do mundo, com a oferta diária, com as tentações diárias de Satanás. Aprenda a falar não, aprenda a mortificar a sua carne, aprenda a vencer em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ele dá um exemplo aqui, olha só, dos que já morreram. Olha o versículo 6. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Entenda esse versículo. Eita Jesus. Talvez esse versículo seja um pouco mais difícil de explicar, mas vamos tentar meditar nele. Quando Pedro fala, porque o evangelho foi pregado também aos mortos, não é que as pessoas que morreram estão ouvindo o evangelho. Em Hebreus 9:27 fala que após a morte é que Deus deu a ordem para morrer, e após a morte segue o juízo de Deus, não tem mais o que fazer. Mas aqui está falando sobre aqueles que estavam vivos, ouviram uma palavra e hoje morreram. Estão mortos, mas que ouviram a palavra. Quantas pessoas nós pregamos o evangelho que não quiseram andar segundo os mandamentos, não quiseram aceitar a Cristo como Salvador, não quiseram assumir a sua fé, não quiseram mudar a sua conduta, não quiseram conversões dos seus atos e morreram no pecado. É isso que Pedro está falando, que ele também, Cristo vai julgar essas pessoas. Porque em carne foram julgadas pelos homens, foram orientadas, mostradas pelos homens, quando vivas foram expressa a verdade para que andasse na boa conduta. Aleluia. Para que depois de morto tivesse a orientação e a graça de Deus, andasse segundo o Espírito de Deus. Porque depois da morte seremos levados pelo Espírito, seremos levados pelos anjos, seremos levados à presença de Deus. Aleluia, meu Pai. Mas quando morremos sem Cristo, a consequência é outra. Quando morremos sem Cristo, a história é outra. É difícil nós entender, mas é uma realidade que nós todo dia vemos. Quantas pessoas estão morrendo diariamente? Quantas pessoas estão se encontrando com a morte? Quantas pessoas não estão preparadas para o arrebatamento?
Deus. Se o céu se abrir hoje, se Cristo descer nas nuvens hoje com os seus anjos em seu cavalo, se a última trombeta tocar, como será que está a vida dos cristãos? Nós estamos falando de crente. Como será que está a vida da igreja? Como será que está a vida do corpo de Cristo? Como será que está a história da noiva do Cordeiro? Como será que está? Essa preparação é para que nós possamos entender que a qualquer momento podemos dar satisfação da nossa vida. É verdade. A qualquer momento podemos encontrar-se com o Senhor. Aleluia, meu Deus. Ele fala assim, olha só o versículo 7. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Meu Deus. Nós vivemos os últimos momentos da história da igreja, vivemos os últimos momentos da natureza, vivemos os últimos momentos da fauna, da flora, vivemos os últimos momentos das estrelas do universo, vivemos os últimos momentos da qualidade do ar, vivemos os últimos momentos dos animais, das fontes, vivemos os últimos momentos da história do homem. Não estamos falando só da igreja. Nós vemos que o mundo está entrando em colapso, nós vemos que tudo ao redor está se perdendo. Não há perspectiva da ciência de coisas boas, de coisas futuras, promissoras, que possam sustentar a vida na face da terra. Pelo contrário, tudo está encaminhando para um desastre. Sabemos que estamos vivendo dias ruins. Isso a ciência já prova. Agora imagina a sua vida espiritual, essa batalha espiritual que acontece diariamente. A igreja tem que estar preparada. Como ela tem que estar preparada? Através da prudência, da sobriedade, da vigilância, através da oração. Aleluia, Deus. Parece que não se cobra mais na igreja ser sóbrio. Meu Deus. Muitos querem orar, muitos querem ter o que a igreja muitas das vezes ensina é orar. Vamos participar do ciclo de oração e faz bem. Vamos reunir para orar na casa da irmã, faz bem. Vamos reunir para orar na casa do irmão, faz bem. Vamos reunir para orar na casa do pastor, faz bem. Vamos reunir para orar na igreja, faz bem. A oração é tudo de bom, é a base, é a força da igreja. Mas só a oração, sem sobriedade, sem vigilância, não tem valor. Eita, Jesus. Pedro está falando aqui, sede sóbrios, É verdade. sede vigilantes. Aleluia. Porque se você ora, cada oração não é sóbrio, não é sensato, não é prudente, não é vigilante, fala o que não deve, age como quer, faz os seus pensamentos, não adianta, a oração perdeu o valor. Verdade. Por isso que existe um aglomerado aqui, ele nos ensina, olha só, sede sóbrios e vigiai em oração. Aleluia. A oração é o segredo, mas sem vigilância e sobriedade não tem valor. A igreja tem que entender que poucos estão explicando hoje o que é sobriedade. Poucos estão explicando hoje o que é vigilância. Aleluia, meu Deus. Está todo mundo pensando que a igreja é só um local para bênção, para vitória, para bênção, para conquista, sabe? E está esquecendo que existe uma recompensa, boa ou má. Uma recompensa de alegria ou uma recompensa de males. De dores, de tristezas. Verdade. Ele fala assim, olha só, nos últimos tempos, sede sóbrio, sede vigilante, mas ame o próximo. Aleluia, Deus. Ame com toda a força do seu coração o próximo. O que o próximo precisar, o que o próximo desejar, necessitar, se ponha no lugar do próximo. Entenda a posição dele. Age em favor para ajudar. Age em favor com misericórdia. Age em favor com amor fraterno. Age em favor para abençoar. Mas como assim, pastor? O amor cobre uma multidão de pecados. Aleluia. O amor cobre uma multidão de males. Está falando aqui, o versículo 8. Mas sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Aleluia. Quando fala em amar, quando fala em se doar, fala em relacionar-se. É verdade. Repara uma coisa, a pessoa pode ser seu perseguidor, pode ser uma pessoa que fala mal de você, pode ser uma pessoa que te aponta, pode ser uma pessoa que não te topa, que não te engole, pode ser uma pessoa que existe rixa, existe inveja, existe vingança, pode ser o que for. Quando você começa a agir com amor, quando você começa a agir com caridade, quando começa você se doar à pessoa, quando você começa a se abençoar a pessoa, a história muda. Aleluia. Os pensamentos mudam. É verdade.
a comunhão, a união, há um relacionamento vindo dos céus, que através do Espírito Santo joga por terra essa multidão de pecados, cobre essa multidão de pensamentos, cobre essa multidão de sentimentos. O amor sobressai, o amor ganha, o amor é poderoso, é vindo do Espírito Santo, é vindo de Deus, é vindo de Cristo Jesus. Não existe nada mais poderoso que isso. Aleluia, meu Fala aqui o Deus. versículo 9: sede hospitaleiros um para com os outros. Quando fala em hospitaleiros e sem murmuração, não é só receber na sua casa, tá bom? Quando falamos serem hospitaleiros, Pedro fala em receber na casa, e é o certo. Receba na sua casa com alegria, receba na sua casa com honra, receba na sua casa com amor, receba na sua casa com caridade. Tente honrar, tente abençoar, tente colocar a pessoa como mais importante, mas não só na sua casa. Receba na igreja quando chega também uma pessoa diferente, Aleluia. quando chega um necessitado. Seja hospitaleiro também quando você encontra uma pessoa na rua, na esquina, sentada no chão, com necessidades, com dificuldades. Seja hospitaleiro também quando um amigo está passando por crise, por dificuldades. Seja hospitaleiro, vá à casa dele, se possível, abençoe a vida dele, aconselhe ele, ore por ele, honre o nome de Jesus através das suas ações na vida dele, afeiçoe-se a ele, chore com ele, sabe? Seja hospitaleiro como cristão. Cristo fazia isso. A Bíblia fala que a casa de Jesus era repleta de cobrador de imposto e pecador. Eita Deus. Ou aqueles que ninguém queria andar junto. Jesus falou: eu não quero andar com ele, não, deixa eu andar com ele, vem andar comigo, pode ficar do meu lado. Aleluia. Ser hospitaleiro é muito mais do que estar em casa, recepcionando na sua casa. Se o pastor do ministério, que é amado pela igreja, que é amado pelo corpo da igreja, que é amado pelos irmãos, pelas irmãs, for na casa de muitos irmãos, é bem recebido. Ô meu pastor, como você vai? Você está bem? Entra aqui, vamos tomar um café, senta aqui na mesa, como é que você está? A alegria surge. Mas aquele que fala mal de você, aquele que é mentiroso, que aponta, aquele que te persegue, se for na sua casa, qual vai ser a sua ação? Qual vai ser a sua atitude? Aquele que dá mau testemunho, ou aquele novo na igreja, aquele que você não conhece, ou aquele que acabou de vir de outra religião, de outra crença, de outro culto. Sabe, como você está sendo hospitaleiro? Como você está agindo com amor, com essa caridade que Deus está falando? Olha só aqui, você viu como influencia e abre-se um leque para muitas coisas? E ele está falando aqui, ó, cada um administre o que Deus te deu, o que você recebeu da parte de Deus, como um dispenseiro, como um grande armário, um grande depósito da multiforme graça de Deus. Porque tem muita gente que tem dons, muitos dons, e Deus distribui a graça sim, distribui os dons sim, distribui agora sim, mas distribui para que use. Cada um use o que Deus te deu em favor do próximo, use o que Deus te deu em favor daquele que está necessitado, em favor do pequeno, em favor do humilde. O soberbo, o exaltado, o orgulhoso, olha, esse daí ora por ele, deixa Deus tratar ele. Mas aquele que está necessitado, que está com dificuldades, vá lá, se doe uma pessoa dessa. Eu não estou falando para você odiar o orgulhoso, não estou falando para você isolá-lo, mas ore por ele. A oração gera amor, a oração gera comunhão. Aleluia, meu Deus. Se precisar, apoie, se precisar, aconselhe, mas dê prioridade a quem está necessitado. Glória a Deus. Dentro da igreja tem tanta pessoa que está recebendo tapinha nas costas, tanta pessoa porque tem um cargo eclesiástico mais alto, ou porque é líder do grupo, ou porque é líder do, sabe? Porque está à frente de alguma coisa é bajulado e os que estão ao redor estão necessitados. Aquela senhorinha no fundo da igreja, aquele senhorzinho em pé no canto da igreja, geralmente são pessoas que ninguém quer estar do lado. É verdade. E é o que está falando da palavra. Administre o dom que Deus te deu com todos. Ame todos. Não faça essa diferença. Olha o versículo 11. Se alguém fale segundo a palavra de Deus. Sabe o que é se falar? É pregar a palavra. Glória a Deus. Se você vai pregar a palavra, pregue como se fosse o último dia da sua vida. Se você vai pregar o nome de Jesus, pregue como se amanhã não houvesse, como se você não conseguisse chegar na sua casa. Pregue como se fosse o último dia, a última oportunidade daquela pessoa. Pregue com todo o teu amor, pregue com que fosse a única ocasião, a única oportunidade que aquela pessoa tem para aceitar Jesus como Salvador. Pregue com tudo
toda graça, com toda ousadia, com todos os teus pensamentos, seus sentimentos, envolva ela no teu amor, pregue conforme o Espírito Santo te guie. Glória a Deus. Olha só, versículo 11. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Sabe o que representa essa administração? Servir. Aleluia. Quando eu falo em administrar, se você administra, se você serve, se você serve, se você está ali para abençoar, se você está ali para se submeter, se você está ali para fazer o que ninguém quer fazer. Deus. Quer um exemplo disso? Jesus. Jesus, ele lavou o pé dos seus discípulos. O Rei da Glória. O Senhor dos Senhores. Verdade. Aquele que chamou o mundo à existência. Estava lavando o pé de Pedrão. Aleluia. De Tomé, vem cá, Tomé. Sei que você não crê muito não, mas deixa eu lavar seu pé. Eita Deus. Aquele que não lavar o pé não tem parte comigo. Opa, o Pedro, lava não só o pé não. Lava a cabeça, lava a mão, lava os pés. Lava tudo, eu quero ter comunhão com o Senhor. Aleluia, meu Deus. Humildade. Oh Deus. Ele não entendeu, renunciou. Não, Senhor, não vai lavar meus pés não. Pedrão, ó. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Não, então peraí, Jesus, lava mesmo. Pode lavar. Humildade. Humildade. Se você for servir, eu não sei o que você esteja servindo, mas se você for servir, sirva com excelência, sirva com amor. Lembra quando Pedro e os discípulos foram chamados pelos discípulos, pelos seguidores de Cristo, no começo da igreja primitiva, que os judeus reuniram e falavam: ó, precisamos de pessoas que sirvam as mesas. Está dando divergência na distribuição do alimento para os anciões. Pedro olha e fala assim: olha, escolha 7 pessoas cheia do Espírito Santo, cheia de fé, cheia de amor, cheia da palavra, cheia de virtude, cheia de Deus, para servir. E eles ungiram os primeiros diáconos. E quando eles ungiram os primeiros diáconos, falou assim: olha, aprove que nós continuemos a pregar a palavra, mas que nós temos que deixar essa tão grande e importante função de servir almoço, servir comida, servir mesa, servir os pobres, servir os anciões, as mulheres, as viúvas, as necessidades. Olha, ele especifica quão grande missão, quão valorosa missão, quão poderosa, quão amável missão servir mesa, servir o próximo. Então, se você sirva de coração, se você sirva, faça como se você estivesse fazendo para você mesmo. Verdade. Se eu vou fazer o melhor. Se eu for limpar uma casa, a minha eu quero limpar todos os cantinhos, quero aspirar, quero passar um pano, eu quero passar um lustramóvel, eu quero fazer passar um politrino, eu quero fazer um negócio, uma beleza. Mas se eu for na casa daquela irmãzinha que mora naquela casinha simples que está precisando, eu me voluntario a fazer, eu vou fazer como fizesse na minha casa. Aleluia. Se não tem produto, se não tem equipamento, eu vou buscar na minha casa, eu vou abençoar, eu vou honrar, eu vou fazer o melhor. É verdade. Faça ninguém que você fizesse para si. É verdade. Amor ao próximo não é só em palavras. Amor ao próximo não é só em abraços e sorrisos. Amor ao próximo é atitude. Glória a Deus. É atitude. Oh, Jesus fiel. Toda vez que a gente toma uma atitude, Cristo é glorificado. Toda vez que você toma uma atitude de amor, uma atitude de caridade, uma atitude, sabe, que honra o próximo, Cristo é glorificado, Deus é exaltado. Glória a Deus. E sabe, quando você começa a agir com amor, quando você começa a agir com caridade, quando você começa a agir como imitador de Cristo, Deus começa a te provar. Eita Jesus. Porque a Bíblia fala que a quem muito é dado, muito é cobrado. Olha o que diz o versículo 12: amados, não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós, para vos deitar como coisa estranha que estivesse acontecendo. Eita Deus. Mas alegrai-vos de fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozije e alegreis. Olha só. Aleluia. Quando nós amamos, Deus quer nos provar cada vez mais para que nós possamos se fortalecer nesse amor cada vez mais. Glória a Deus. Entendeu não? Amém. Quando você pratica caridade, Ele quer te provar. Você abençoa um, vai surgir 10. Eita Jesus. Você ora por um, vai orar 10, vai surgir 10 para orar.
Você alimenta uma cesta básica, vai surgir 10 pedindo a cesta básica. Aí você fala, mas eu não tenho condições. Mas aí está o poder da oração. Glória a Deus. Eu não tenho condições psicológicas, mas aí está o auxílio, o Espírito Santo, teu ajudador. Eu não consigo aconselhar todos, mas o Espírito vai te dar palavras na hora certa. Você não está sozinho. Eu não tenho dinheiro para abençoar todo mundo. Não se preocupe, o recurso vem de Deus. Se nós, como pais, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina o Pai do céu. E sabe qual é o detalhe quando ele fala que nós somos pais? Que nós somos como pais maus, ruins, sabemos das coisas boas aos nossos filhos. Imagina Deus. Então entenda, Ele não vai te desamparar. Quanto mais Ele te prova, mais virtude e graça Ele te envolve. Quanto mais Ele te prova, é para que a glória seja revelada na sua vida, para que no dia que se mostre Cristo em sua vida, se mostre trazendo alegria, vitória em todos os seus passos. Aleluia, Deus. Em todos os seus passos. Eu costumo dizer que sempre há honra da parte de Deus. Sempre há honra. Versículo 14: se pelo nome de Cristo sois vituperados ou sois insultados. A pessoa ser insultada é difícil, né? Insultado. Nós estamos falando da igreja, não estamos falando do mundo. Não estamos falando na rua, na condução, no trabalho, no barzinho, na esquina, na festa. Não estamos falando dentro da igreja. Dentro da igreja. Hoje, se você for insultado dentro da igreja, a pessoa vira as costas e sai da igreja. É verdade. Se o pastor te falar um pouco mais rígido, mais firme, às vezes não só sai da igreja, forma uma rebelião e leva um monte. Desse jeito. Quer quebrar o ministério. Olha só como age a contramão. Está falando para o crente convertido, está falando para o crente salvo, está falando para um crente que anda conforme os mandamentos, com sobriedade, com vigilância, em oração, com relacionamento com Deus. Quando está falando para esses crentes, quando vocês forem vituperados ou insultados, se sinta um homem bem-aventurado, se sinta uma mulher bem-aventurada. Lembra do sermão da montanha em Mateus lá no capítulo 5? Todo aquele contexto. Ele fala, quando mentirem e falarem mal de vocês, quando forem perseguidos, quando forem maltratados por amor de mim, se sintam bem-aventurados. Glória a Deus. Então está dizendo a mesma expressão, Pedro aqui. Ele aprendeu com Cristo e está repetindo para a gente aqui. Aleluia. Se você está sendo perseguido na igreja, se você está sendo insultado, sendo maltratado, sabe, caluniado, se sinta bem-aventurado. Como assim, pastor? O camarada está falando mal de mim, está falando da minha cara, está me humilhando no meio de todo mundo. Como eu vou me sentir bem-aventurado? Se sinta bem-aventurado. E Pedro diz, sabe por quê? Porque sobre você está o Espírito glorioso de Deus, está o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Nós estamos perseguidos por estar fazendo bem, estamos sendo perseguidos, caluniados por estar amando ao próximo, estamos sendo perseguidos por estar sendo hospitaleiros, por estar agindo contra o que a carne luta. A carne luta no seguinte, cada um para si, meu filho. Acho que não tem problema teu. Não vou tirar do que é meu para você não. Não, que pede pro pastor o conselho lá, esse negócio eu não quero saber da sua vida não. A carne luta no contrário. Meu Deus. Mas quando você faz o que é certo, quando você faz o que é justo, quando você faz o que é verdadeiro, quando você faz o ato de amor da caridade, você chama a atenção do inferno e vão levantar as pessoas contra. É verdade. E Paulo e Pedro está falando aqui, ó, se sinta bem-aventurado, sobre você tem o Espírito Santo. Meu Deus. Ô glória! Coisa boa, Jesus. Mas ele especifica, olha só como é séria a coisa da igreja, já estamos encerrando. Ele especifica, se vai padecer, padeça como cristão. Se você vai sofrer, sofra como crente. Aleluia. Não sofra de contrário. Versículo 15 está dizendo aqui, ó, nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como aquele que se intromete em negócios alheios. Olha só o que tem dentro da igreja. Homicidas. Talvez não seja aquele que está matando, enfiando uma faca ou dando um tiro um no outro. Mas talvez seja aquele que está matando as almas.
Meu Deus. Não sofra, não haja, não tome essa atitude como um crente homicida, Olha aí. como um crente ladrão, é o que mais tem na igreja. Misericórdia. Meu Jesus. Pessoas que estão querendo verdadeiramente É verdade. tomar vantagem em cima um do outro. Oh, meu Pai. Nos dízimos, nas ofertas, nas campanhas, É verdade. nas ofertas alçadas. Quantas pessoas estão vendendo as coisas dentro da igreja, virou comércio, lencinho, ungido, perfume, pedra, vela, tanta coisa que a gente fala, misericórdia, onde vai parar? Vassoura, já vi tanta coisa que é meio complicada. Meu Deus. Eu estou consagrando essas 300 vassouras aqui que eu comprei por R$10, eu vou vender para você por 150, mas agora está ungida, agora você vai passar na sua casa, o mal vai sair. Misericórdia. Sabe, ladrão. Nós estamos falando da igreja, estamos falando do corpo de Cristo, estamos falando de pessoas que estão salvas, que têm o Espírito Santo, mas que estão entristecendo a Deus, estão magoando o Espírito Santo. Meu Deus. Olha só, malfeitores, pessoas que, sabe, está afim de passar o outro para trás, está afim de puxar o tapete todo. Ah, ela é regente do lugar, eu vou fazer tudo para tirar ela como regente, porque eu quero ser regente. Ah, eu e ele são presbíteros. Eu quero virar evangelista. Para eu virar evangelista, ele não pode virar, só tem uma vaga. Então eu vou. Sabe, malfeitores, pessoas de má caráter, má índole. Não pode acontecer isso na igreja. Ou pessoas que se intrometem na vida alheia, nos negócios alheios, na história alheia. Vá tomar conta da tua vida. Se você não tiver como tomar conta da sua vida, ore pela pessoa, mas não se intromete na vida da pessoa, não. Aleluia, meu Deus. Se não for para abençoar, não entra para trabalhar, não. Jesus está vendo os teus pensamentos, Jesus está vendo os seus sentimentos. O Espírito Santo que mora em você, ele às vezes se afasta pelo pecado, pelas ações. Ele não habita em templo sujo. Cuidado. Numa ação dessa, você pode perder a tua salvação. Sabe, o cara vive em situações assim e não há arrependimento. Uma hora um acidente acontece, um infarto acontece, uma catástrofe que não está esperando acontece, e de repente você vai para o inferno. Eita, meu Deus, é forte. Olha o versículo 16. Mas se padecer como cristão, mas se for para padecer, se for para sofrer, se for para fazer essas ações, faça como cristão, não se envergonhe. Deixa falar mal de mim, deixa me apontar, deixa mentir, deixa, sabe, me insultar, não tem problema não. Jesus sofreu, eu não sou maior que Jesus. Jesus foi ofendido, eu não sou maior que Jesus. Jesus tomou tapa na cara, eu não sou maior do que Jesus. Aleluia. Se você olhar para o irmão e falar assim, você está feio, hein, minha querida? Pronto, arruma uma encrenca, vai sair da igreja, vai querer partir para cima de você. Sabe, às vezes pequenas palavras estão acabando com a vida espiritual dos outros. E aquele que estão recebendo isso, se for crente convertido, fala assim, glória a Deus. Jesus também não era bonito, não. Não havia formosura nele. Se eu estou feio, glória a Deus, eu estou imitando o passo de Jesus até nisso. Oh, Jesus maravilhoso, muda o contexto, ame quem te persegue, perdoa quem fala mal de você, viva o bem, supere o mal. Você é crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, sofra como cristão. Oh, glória! Aleluia! Olha só, versículo 17, como é forte. Porque já é tempo que conheço o julgamento, começa o julgamento pela casa de Deus, pela igreja. Eita, e se está duro o julgamento da igreja, se está duro, esse julgamento é lapidação, tá bom? Esse julgamento não é um julgando o outro, não é um querendo ser maior que o outro, não. É a lapidação de Deus. Começa o julgamento e começar a tirar, começar a plenar, começar a alinhar, começar a mostrar a verdade, é o próprio Espírito Santo confrontando, converta-se disso, para com aquilo, não acha dessa forma, é o próprio Deus te preparando, começando o julgamento em você. Se está começando para os fiéis, para os obedientes, para aqueles que estão pagando o preço, sofrendo como Cristo, está difícil. Aí ele especifica aqui, ó. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Desobediente à palavra, desobediente ao Espírito Santo. Se para nós cristãos está difícil, e para eles? É só Cristo quem sabe diferenciar. É só Cristo quem sabe tirar a diferença do joio e do trigo.
Não dá para a gente ficar tentando, não, você é joio e você é trigo. Você é ovelha, você é bode. Nós não temos essa audácia, não temos essa autoridade, nós não temos isso. Isso é responsabilidade de Deus no dia do juízo final, no dia do julgamento. Meu Deus. Sabe, é Cristo quem separa, nós não temos essa obrigação, não podemos fazer isso. Verdade. O que nós temos que fazer é amar. O que nós temos que fazer é auxiliar. O que nós temos que fazer é mostrar o caminho. O que nós temos que fazer é ser guiados por Deus e obedecer à prática do que Deus nos ensina. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Louvado seja Deus. Portanto, olha só, versículo 19 encerrando. Oh, louvado seja Deus. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma. Olha só, devem confiar a sua alma. Aleluia. Encomendar é confiar. Ó Cristo, a minha alma está nas tuas mãos. Amém. A minha vida está nas tuas mãos. Obrigado. O meu destino está nas tuas mãos. O meu futuro está nas suas mãos. O Senhor sabe da minha história. O processo, o projeto, o sonho é do Senhor. A Bíblia fala que antes de formar os ossos do meu corpo, dentro do ventre da minha mãe gestante, o Senhor já sabia até o último dia da minha vida. Aleluia. Então tudo está no comando e no controle da sua vida. Confia ao Senhor a sua alma. Confia ao Senhor a sua eternidade. Glorifique em tudo e não pare, não cesse de fazer o bem. Aleluia. Fazer o bem é para aqueles que fazem mal, tá? Eita. Fazer bem é para aquele que te faz mal. Faça o bem para aqueles que te fazem mal. Deus Todo-Poderoso. Supere o mal com o bem. Ganhe do mal com o bem. Aleluia. Viva o bem. Que o Espírito Santo possa lhe dar força. Aleluia. Que possamos ser verdadeiramente cristãos. Que possamos verdadeiramente andar nesse amor fraterno. Que possamos verdadeiramente andar segundo os passos de Jesus. Que possamos verdadeiramente ter relacionamento com o Espírito Santo. Que possamos verdadeiramente ser sóbrios, vigilantes. Ter uma vida com Cristo. Uma vida nos passos do Senhor, imitando a sua conduta. Que o Senhor possa lhe dar força. Pastor, eu estou enfraquecido, caído. O Espírito Santo é teu ajudador. Aleluia. O Espírito Santo é aquele que intercede com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é aquele que estende as mãos e fala: não te abandonei, você não está só. O Espírito Santo é aquele que te fortalece, que dá virtude e vigor para quem não tem nenhum, não tem nada, está esgotado, zerei, parei, eu estou caído. O Espírito Santo vai e deposita graça, força, vigor, saúde, virtude, te põe em pé, te levanta. É o Espírito Santo que quer a saúde espiritual do ministério, da igreja, do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro. É o Espírito Santo, nosso intercessor, nosso Aleluia, ajudador. Deus. Em Glória nome a de Deus. Jesus. Que essas palavras, que esses ensinamentos, que tudo que ouvimos hoje possa penetrar no teu coração e você consiga fazer, consiga realizar, consiga pôr em prática, para a glória de Deus, para louvor do nome do Senhor. Nós não somos e não temos nada se não for ao Senhor em nossas vidas. Que tudo contribui para o bem e para o louvor e para a glória de Cristo Jesus nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus.